A graça e a paz do Senhor Jesus para todos os pastores e oficiais que estão assistindo esse vídeo. A partir de hoje eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre ética pastoral. Todos sabem que nós temos uma preocupação muito grande na nossa pequena convenção de podermos ensinar a todos e introduzir dentro do ministério pastoral, daqueles que pertencem à nossa convenção, sobre ética ministerial, ética pastoral, porque existe uma necessidade muito grande. Nós estamos vivendo dias bastante difíceis e as ovelhas precisam confiar nos seus pastores. As ovelhas precisam conhecer os seus pastores e saber que eles de fato seguem a palavra de Deus ipsiliteri, né, na íntegra, para poder ajudá-las, auxiliá-las em tudo quanto for necessário. E que esses pastores também seriam incapazes de feri-las, de machucá-las, ou de colocá-las em qualquer situação de dificuldade moral ou espiritual. A palavra de Deus, na palavra de Deus, né, mais especificamente no livro de João, capítulo 21, versículos de 15 a 16, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, né, por 2 vezes, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez, Pedro parece estar já um tanto quanto irritado com a pergunta, pois havia respondido afirmativamente as 2 primeiras e diz: Senhor, tu sabes que te amo. E o Senhor diz para ele terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. A questão é que Jesus está trazendo a Pedro, justamente a Pedro, um homem de palavras duras, um homem de brios, né, à flor da pele. Jesus está dizendo a ele: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, pacifica as minhas ovelhas, junta as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus nos deu a incumbência, a nós pastores, aos oficiais, presbíteros, evangelistas, nos deu a incumbência de apacentarmos as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas. Estas ovelhas, quando chegam para nós, elas chegam com fragilidade, elas chegam frágeis diante da casa de Deus. Elas têm dificuldades, elas têm necessidades, elas precisam aprender, precisam entender, afinal vai ser tudo novo para elas, tudo novo. E praticamente tudo aquilo que elas aprenderam lá no mundo, o alimento que elas tinham no mundo, agora vai mudar. A ração agora é diferente, a ração que os pastores vão dar às ovelhas do seu Senhor são rações balanceadas, né? A palavra de Deus, ela alimenta não só o corpo, mas também alimenta a alma. Ela traz alegria, ela traz paz, ela traz tranquilidade. Ela foi escrita para dar confiança àqueles que nela creem, de que o Senhor é com elas, de que o Senhor sabe das suas necessidades e de que o Senhor superará as suas necessidades. E para isso, como o Senhor não está presente carnalmente na terra, ele determinou aos seus pastores, não é isso, que apacente as suas ovelhas. Apacentar as ovelhas de Cristo é trazê-las sempre juntas, sempre em união, sempre em comunhão. Alguns pontos que eu vou tocar nesses dias, eu espero que não chateiem ou não venham a trazer qualquer
coisa, alguém que por acaso esteja dentro daquilo que eu vou abordar, mas que todos tomem isso para si como uma lição importante para a durabilidade do seu ministério e para que as suas ovelhas de fato vejam em você um pastor, né? Assim como um juiz fiel a elas. Uma coisa que ocorre muito, mas muito mesmo, principalmente no meio pentecostal, devido a ensinamentos errados, ensinamentos distorcidos, é quando alguém usa o altar da casa de Deus para chamar a atenção de membros especificamente. Chamar a atenção de A, de B ou de C. A palavra de Deus, ela não nos mostra isso em nenhum dos seus versículos, em nenhuma das suas partes. Quando o Senhor Jesus chama a atenção de alguém, ele chama a atenção num todo, né? Num grupo. Por exemplo, ele não chamou a atenção de, por exemplo, um único fariseu. Ele chamou a atenção dos fariseus, porque de certo mesmo entre os fariseus existem aqueles que eram bem intencionados. Então Jesus com certeza não quis atingir, né, a moralidade de alguns que viviam corretamente, viviam segundo a palavra, mas ele quis atingir no todo, não é isso? Aquele que estava dentro daquela situação a que Cristo estava chamando a atenção, certamente seria atingido pela palavra. Daí a se consertar ou não, já seria uma outra questão. Uma outra questão bastante importante é o julgamento. Nós conhecemos Mateus 7, onde ele fala sobre o julgamento. E ali, ao contrário do que muitos dizem, né? Tipo, ninguém pode me julgar, só Deus, porque em Mateus 7 diz isso assim. Não é exatamente isso que ele ali diz. Ali está falando sobre o juiz que tem telhado de vidro, não é isso? O juiz que está em suspeição, aquele que para poder julgar a causa de alguém, não pode ter nada que o acuse por trás, que seja honesto no seu julgamento, que seja sincero no seu julgamento e sua vida seja ilibada. Simplesmente por isso. Então, muitas vezes, os líderes chamam a atenção de uma ovelha específica, envergonha aquela ovelha e traz um grande problema para o seu próprio ministério, traz um problema para aquela ovelha, que ela passa a ser mal vista pelas outras ovelhas e pode trazer um problema para o seu ministério através de uma perseguição, através de falatórios, e isso traz grandes consequências. A palavra de Deus diz lá no livro de Mateus 5, 23, 24, que quando nós temos alguma coisa contra um irmão, na hora da ceia devemos deixar, na hora da oferta, devemos deixar a oferta no altar e voltar e nos reconciliar com o irmão. Não é isso? O que isso quer dizer? Você pare tudo o que você está fazendo para Deus. E antes você se reconcilie com o seu irmão para voltar a trabalhar para Deus. Não, em outro texto diz que se o seu irmão errar, você deve chamá-lo à parte, conversar com ele dentro da palavra, admoestar, conversar com amor, chamar a atenção com amor, com carinho, com cuidado. Né? E se ele não entender, se ele não ouvir, você deve trazer uma testemunha, fazer a mesma coisa, tudo à parte, não diante da congregação, não diante da igreja. O púlpito da igreja, ele não foi criado para isso. Algumas igrejas, eu mesmo já fiz lá no passado,
Tinha seus cultos que eles chamavam de culto de doutrina, não é isso? Um dia no mês ou o quê? Fechavam-se as portas da igreja e sem som, sem microfone, sem nada, chamava a atenção da igreja. Hoje eu vejo que isso também não tem tanta necessidade. Se o pastor da igreja for um interessado na palavra, buscar conhecimento, buscar entendimento, buscar ser o professor da igreja, porque ele está ali como pai para ensinar, né, a cada uma das suas ovelhas como proceder e ensinar a doutrina bíblica como deve ser ensinada. Portanto, ensinadas, as suas ovelhas não terão nenhum tipo de problema, não trarão para você nenhum tipo de problema, porque elas foram ensinadas, elas foram doutrinadas, mas isso dentro da palavra de Deus, né? A palavra de Deus lá no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 7, se o autor ensina, lembrai-vos dos vossos pastores que vos ensinavam a palavra, vos pregavam a palavra. É desta forma que as ovelhas precisam nos ver, né? Aqueles pastores confiáveis, aqueles pastores em que elas poderiam depositar, né, a sua confiança, depositar a sua espiritualidade, porque eles sempre trariam para ela uma palavra abençoada, uma palavra de doutrina. Hebreus 13, 17, existe uma indicação do autor às ovelhas: obedecer os vossos pastores. Como é que a ovelha vai obedecer um pastor que a está envergonhando todos os dias na frente da igreja? Como é que a ovelha vai obedecer um pastor que não tem sabedoria para chamá-la no canto e conversar com ela, mostrar para ela o caminho certo? Não é assim que se faz a obra de Deus. O Senhor não envergonha os seus. O Senhor chama a atenção dos seus, mas dentro da doutrina, dentro da palavra. E sempre que ele faz para ensinamento e com muito amor e com muito cuidado. Portanto, amigos, a palavra de hoje, o ensinamento de hoje é como você usar o púlpito da casa de Deus para pregar o Evangelho. O púlpito deve ser usado para pregar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus está voltando. Esse é o tema principal da igreja, é o que deve ser pregado no púlpito. Muita gente tem desvirtuado esta pregação para pregações sobre dinheiro, sobre compra de bênçãos, sobre curas milagrosas. Isso não é o propósito da casa de Deus. Veja que quando Jesus pregou aquele grande sermão do monte, né? Primeiro ele pregou a palavra, depois ele chamou os seus discípulos, pediu que reunisse pães e peixes e disse: alimente o povo, não é bom despedi-los com fome. Mas ele primeiro pregou a palavra. Ele não chamou a atenção do povo, né? Não disse que A ou B era isso, era aquilo, estava fazendo isso ou aquilo. Ele pregou a palavra, ele alimentou o povo com a palavra de Deus e depois a alimentou fisicamente. Pensem nisso, amados. Não use o púlpito da casa de Deus para afastar as ovelhas de você. Use o púlpito da casa de Deus para congregar com você as ovelhas, e congregando com você elas possam ouvir o seu chamado verdadeiro e você conseguir o objetivo da sua vida, da sua chamada, que é levar a tua igreja às portas do céu.
Graça e paz. Deus abençoe a todos. Bispo Luiz Tamburro. Aleluia.